Na aula de hoje, iremos trabalhar com a adição e a subtração dos números racionais. Eu vou resolver alguns exemplos desses números na forma de fração, com denominadores iguais, ou quando ele tem um denominador diferente, e também na forma de um número decimal. Nós sabemos que o número fracionário, ele é apresentado na forma de A sobre B, onde o A é o numerador e o B é o denominador. Então, para calcular uma soma ou uma adição, uma adição ou uma subtração com os números racionais na forma fracionária, nós temos duas situações. Quando esses denominadores são diferentes, né? Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, e quando eles são iguais. Aqui os denominadores eles são iguais, 4 e 4, e aqui é 9 e 9. Quando esses denominadores são iguais para adição ou para subtração, nós repetimos o denominador, ou seja, o número que está embaixo, como aqui é 4, eu vou repetir o 4, e aí eu faço a soma ou a subtração dos numeradores, ou seja, dos números que estão em cima. Então, aqui eu tenho o 2 mais o 1. Então, eu faço a soma. 2 mais 1, 3. Então, fica 3 sobre 4, ou 3 quartos. A mesma coisa na minha outra questão aqui. Eu tenho 1 nono menos 2 nonos. Os meus denominadores, eles são iguais. Como eles são iguais, eu vou repetir o 9 e vou somar ou subtrair os meus numeradores. Então, para os meus numeradores, eu tenho o 1 menos o 2. Lembrando um pouco da adição e subtração com os números inteiros, nós temos que, sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior número em valor absoluto. Então, nesse caso, eu vou subtrair 2 menos 1 dá 1. Só que o 2, ele é o maior em valor absoluto. E o sinal dele é o de menos. Então, ficará menos 1. E aqui eu vou repetir o 9. Então, é menos 1 nono. Então, se o denominador é igual, eu vou apenas repetir o meu denominador e somo ou subtraio o meu numerador. Quando os denominadores forem diferentes, que é o caso que a gente tem aqui na letra A, B, C e D, então a gente vai ter que procurar o menor múltiplo comum. Ou seja, o menor número que vai dividir 2 e vai dividir 3 ao mesmo tempo. Então, eu tenho que transformar esses denominadores diferentes em um denominador igual, comum aos dois, igual eu fiz na questão anterior. Como aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3, então eu vou procurar o menor múltiplo comum de 2 e de 3. Então, eu posso fazer fatorando esses dois números. Então, eu vou fazer aqui, procurar um número que divide 2 e 3 ao mesmo tempo. Nesse caso, não vai ter porque eles são números primos, né? Eles só dividem por ele mesmo e por 1. Então, o 2, ele só divide por 2. Então, eu faço a divisão de 2 dividindo por 2, que é 1. Como o 3 não divide por 2, eu baixo o 3. E aí, o 3, ele só vai ser dividido por ele mesmo, que vai ser 1. E agora, eu vou multiplicar esses dois números. Eu faço 2 vezes 3, então, é 6. Então, o menor múltiplo de 2 e de 3 é o 6. Então, vai ser o meu denominador, o 6. A partir do momento que eu encontro o meu denominador, eu vou fazer o processo de transformar essa fração em uma só. Então, eu vou dividir o 6 pelo 2, depois eu vou dividir o 6 pelo 3. E o meu resultado eu irei multiplicar com o numerador. Então, primeiro divide, depois multiplica. Então, vamos aqui, ó. 6 dividindo por 2 dá 3. Como o meu resultado aqui foi 3, eu vou fazer a multiplicação de 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. Coloco o sinal de mais, já que aqui é uma soma. Se fosse uma subtração, a gente colocaria o sinal de menos, né? Só repete o sinal que já está. E agora eu vou fazer esse mesmo processo que eu fiz com a primeira fração, eu faço com a segunda. Então, aqui eu vou fazer 6 dividindo por 3 é 2.
Quando eu encontro esse 2 aqui, eu multiplico com o número que está no numerador. Então, eu faço 2 vezes 1, 2. E agora eu vou simplesmente fazer minha soma de numeradores. 3 mais 2, 5. Então, o meu resultado é 5 sextos. A mesma coisa nós iremos fazer aqui na questão, na letra B. Eu tenho menos 2 quartos mais 1 quinto. São denominadores diferentes. Então, eu vou procurar um denominador que seja comum a 4 e a 5, ou seja, um número que divida 4 e 5 ao mesmo tempo, o menor múltiplo comum de 4 e de 5. Então, vou fazer pelo processo da fatoração. O 4, ele pode dividir por 2. 4 divide por 2, que é 2. 5 não divide por 2, então eu vou baixar o 5. O 2, ele divide novamente por 2. 2 divide por 2, que é 1. Como o 5 não divide por 2, eu baixo o 5. 5 é um número primo, então 5 só divide por ele mesmo, que vai ser 1. Agora, eu tenho 3 números aqui, então eu vou fazer a multiplicação desses 3 números, ou seja, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 5, 20. Então, o meu denominador agora será o número 20. Encontrei o denominador, o próximo passo é fazer a divisão e depois a multiplicação. Então, aqui vai ficar 20 dividindo por 4. O 20 dividindo por 4 é 5. Encontrei o 5, eu vou multiplicar com o número que está aqui em cima, que é o 2. 5 vezes 2 fica 10. Só que aqui está negativo, né? Então, eu tenho que colocar o sinal aqui de menos 10 na frente. O próximo sinal é positivo, então eu coloco mais 1. Mais 1 não, né? Mais, agora a gente vai ver qual é o número, né, correspondente, o numerador correspondente a essa fração. Então, qual é o próximo passo agora? Eu vou dividir o 20 por 5. 20 dividido por 5 é igual a 4. 4 eu vou multiplicar com o numerador. Então, fica 4 vezes 1, que é o próprio 4. Pronto, agora eu vou fazer essa conta que está em cima, né? Eu tenho menos 10 mais 4. Sinais diferentes, pela regra dos números inteiros, né? Também se aplicam aqui. Então, eu tenho menos 10 mais 4. Sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior número em valor absoluto, que nesse caso aqui é o menos 10. Então, eu já sei que meu resultado será negativo. Então, eu vou fazer aqui, ó, 10 menos 4, que é 6. Então, fica menos 6 vinteavos. Eu poderia simplificar a fração, mas eu vou deixar ela do jeito que está aí, certo? Na letra C, nós temos menos 5 oitavos, menos 3 meios. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar esses denominadores diferentes em um denominador igual. Então, eu vou fatorar aqui o 8 e o 2, certo? Eu vou procurar o número que divide 8 e 2, o menor divisor deles dois. É, né, o menor múltiplo comum deles dois, aliás. Então, aqui dá para dividir por 2. 8 dividir por 2, que é 4, e 2 dividir por 2, que é 1. Voltando aqui para o 4, 4 divide por 2, que dá 2. Aqui já deu 1, então não precisa mais fazer conta. E o 2 só vai dividir por 2, que é 1. Então, o que é que a gente vai fazer com esses números? Multiplicar. 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2, 8. Então, o múltiplo comum, o número que é comum, que divide 8 e que divide 2 ao mesmo tempo, é o número 8. Então, vamos lá, fazendo o processo da divisão. 8 divide por 8, que é 1. Quando eu faço a divisão, esse resultado eu vou multiplicar pelo numerador. Então, nesse caso, é por 5. 1 vezes 5, 5. E aí, eu vou repetir o sinal de menos. 8 dividindo por 2 dá 4. 4 vezes 3 é 12. Então, agora eu fico com 5 menos 12. Mais uma vez, são sinais diferentes. Um é positivo, enquanto que o outro é negativo. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número em valor absoluto.
Como o maior número em valor absoluto é o 12 e ele está negativo, então o meu resultado aqui será negativo. 5 menos 12 é a mesma coisa de você fazer 12 menos 5, que é 7. Então, fica menos 7 oitavos. Na letra D, nós temos menos 1 oitavo, menos 2 quartos. Então, vamos calcular aqui o MMC de 4 e de 8, já que são os meus denominadores, né? Eu pego os números que estão embaixo e fatoro para me procurar o meu MMC. Então, 4 e 8 dividem por 2. 4 divide por 2, que dá 2, e 8 divide por 2, que é 4. O 2 só divide por 2, que é 1. 4 divide por 2, que é 2. Novamente, o 2 só divide por 2, que é 1. Então, o que é que eu vou fazer com esses três números? Multiplicar. 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 2 é 8. Então, o MMC de 8 e de 4 é o 8. Agora, eu vou fazer o processo de divisão e depois de multiplicação. 8 divide por 8, que dá 1. 1 eu vou multiplicar com o numerador. 1 vezes 1, 1. Como aqui está negativo, ele permanece negativo. Agora, eu vou dividir. 8 dividindo por 4, 2. 2 vezes 2, 4. Sinal de menos, permanece menos. Agora, aqui, ó, no numerador, eu tenho menos 1, menos 4. Sinais iguais, eu somo e permanece o mesmo sinal. Então, vai ficar 1 mais 4 e o sinal de menos. Então, meu resultado é menos 5 oitavos. Então, esses exemplos que eu resolvi para vocês foi o número fracionário, foi adição e subtração com fração, tanto quando os denominadores são iguais, quando ele possui os denominadores diferentes.